Olá, bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui. Mais uma edição do Com Telas. Quero falar que a gente está muito feliz em ter todo mundo que está assistindo agora ao vivo, ou que esteja assistindo depois. O Com Telas de hoje, gente, ele parte do seguinte: objetivando facilitar o acesso a pesquisas científicas, promover a divulgação e popularização de publicações acadêmicas e produções audiovisuais, assim como construir diálogos entre pesquisadores, profissionais do audiovisual e a comunidade. O Contelas se dá por uma série de conversas que acontecem aqui no canal do Telas com pesquisadores da área do cinema, da televisão e do streaming. Partindo disso, a nossa conversa de hoje é com as pesquisadoras Gabriela Borges e Eutália Ramos, e ela será em torno do artigo Telenovelas Clássicas no Globoplay, Estratégias de Transmediação para o Relançamento das Obras. Foi publicado na revista Geminis, e o link do artigo você consegue ver na descrição do vídeo. Gente, antes de começar a conversa, eu quero apresentar as convidadas de hoje. Vou começar primeiro com a Gabriela Borges, que é graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, realizou estágios de pesquisa na Universidade Autônoma de Barcelona e na University of Dublin Trinity College. Realizou pós-doutoramento sobre televisão pública de qualidade no SEAC da Universidade do Algarve, em Portugal, na qual atuou como pesquisadora e professora do mestrado e doutorado em Comunicação, Cultura e Artes. Ela também atua como professora adjunta na Escola Superior de Educação e Comunicação e como investigadora integrada ao SEAC. É professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora e em 2019 e 2020 realizou seu segundo pós-doutoramento, então, sobre qualidade na ficção seriada ibero-americana e literacia midiática nas universidades do Algarve e Huelva, na Espanha. Participa da Rede Interuniversitária Euro-Americana de Investigação sobre Competência Midiática para a Cidadania, AlfaMed, sendo coordenadora da equipe brasileira composta por UFSC, o EPG, o UNB, o FTM e o Uniso. Gente, bastante coisa, né? Para ver a potência da nossa convidada. E a segunda convidada, também muito importante, é a Eutália Ramos, que é doutoranda em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, na linha de pesquisa Competência Midiática, Estética e Temporalidade. Ela é mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas Audiovisuais pela Universidade Federal da Paraíba, bacharel em Comunicação e Mídias Digitais pela Universidade Federal da Paraíba, membro do grupo de pesquisa Comunicação, Arte e Literacia Midiática e do Observatório de Qualidade no Audiovisual. Também é pesquisadora da rede de pesquisa Obtel Brasil, a equipe da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem experiência na área de comunicação audiovisual e possui como principal interesse de pesquisa sobre estudos do audiovisual, televisão, ficção seriada, internet, streaming e questões ligadas aos processos culturais de convergência das mídias. Bastante coisa, acho que vocês conseguiram ver aí como as nossas convidadas, elas entendem do assunto, elas têm muita experiência. Então, para seguir com a conversa, nós temos as líderes aqui do Telas, que vocês já conhecem, que é a professora Aline Vaz, professora Sandra Fischer. E, gente, no bate-papo, se vocês quiserem mandar perguntas no chat, por favor, enviem as suas perguntas aqui, que aí no final a gente pode pegar e passar para elas essas perguntas. Também já aviso alguns recados, que os ouvintes assinem a lista de presença, que ela está disponível na descrição do vídeo aqui no YouTube. E o evento ele vai ser validado como tópico, é tópico especial para os discentes da PPG-Com da Universidade do IUT do Paraná. Enfim, gente, passo para Sandra e para a Aline para seguirem com as questões. Muito obrigada, Marcela. Obrigada às nossas convidadas, à professora Aline, que está tão bem liderando esse nosso grupo. Eu posso começar, professora Aline, ou vocês gostariam de falar alguma coisa? Só agradecer, né, nossas convidadas, agradecer a Marcela. Marcela, vou tirar você da tela aqui, né? Acho que para você ficar mais à vontade vendo aqui a live. E no final, a Marcela retorna aqui com a gente, agradecer, então,
a presença, muito obrigada. Agradecer nossas convidadas, então, professora Gabriela, Eutália, e passar a palavra aqui para agradecer a Sandra, né, nessa parceria que a gente tem, e passar, então, a palavra aqui para a professora Sandra e iniciar o nosso bate-papo. Tá bom. Bom, então, eu vou ler aqui, é o seguinte, a primeira questão. Um artigo de vocês, telenovelas clássicas no Globoplay, estratégias de transmediação para o relançamento das obras. Há um link, né, do artigo aí para quem precisar, quem não leu ainda. Esse artigo busca entender se o retorno de telenovelas clássicas da TV Globo, por meio do Globoplay, proporciona maior visibilidade, consumo e engajamento, né, para a plataforma. Será que vocês, por favor, poderiam contextualizar um pouquinho essas estratégias metodológicas e como se deram as coletas e a consequente categorização do material, por favor? Eu começo, Gabriela? Acho melhor a gente combinar assim. Você começa e depois eu complemento, que assim acho que fica melhor. A gente não falar ao mesmo tempo. Tá ótimo. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse universo das telenovelas, do Globoplay, do streaming. É algo que me apetece muito, então agradeço pelo convite. E para contextualizar um pouco, esse artigo ele foi resultado de 10 análises que foram desenvolvidas para o Observatório da Qualidade no Audiovisual. O Observatório, né, o nosso grupo de pesquisa na UFJF, que a Gabriela é uma das coordenadoras, e todos os alunos que participam desse grupo, eles, em paralelo com suas pesquisas da graduação, do mestrado e do doutorado, desenvolvem outras pesquisas. Elas podem estar ligadas ao objeto principal, né, das nossas pesquisas, ou não. Nesse caso, né, felizmente, estava envolvida justamente com o meu objeto da tese, que é o Globoplay. Então, essas 10 análises, elas me ajudaram a ter um olhar mais analítico, né, sobre o que o Globoplay estava produzindo, né, a questão dos lançamentos, e essas estratégias de quais conteúdos audiovisuais eles estavam disponibilizando. Então, o artigo, ele teve esse início, né, com as 10 análises que estão no site do Observatório, e o artigo, ele busca apresentar justamente, fazer um compilado de tudo isso para a gente entender esse projeto do retorno das telenovelas. Utilizamos o método das estratégias de transmediação da Fechini e de outros autores, que é da Rede Obtel, inclusive, esse artigo, porque no mesmo período das análises, a gente estava desenvolvendo um outro projeto no Observatório, que era um projeto de ficção seriada, que resultou em um livro sobre qualidade e competência midiática na ficção seriada contemporânea no Brasil e em Portugal. E a gente já estava mergulhada nessas estratégias de transmediação. Inclusive, no livro, a gente trata, né, sobre diferentes séries de diferentes plataformas. Tem Netflix, tem Globoplay, tem séries de Portugal, da RTP. Então, como a gente já estava mergulhado nesse método, então a gente resolveu partir para o Globoplay para entender essa questão do retorno das telenovelas, né? Então, a coleta ela foi feita manualmente nas redes sociais oficiais do Globoplay, tanto no Instagram, Facebook e o antigo Twitter, né? E elas foram coletadas a partir das hashtags utilizadas, de algum indicativo na legenda que se tratava sobre esse relançamento, fazia parte desse projeto das telenovelas, né, do retorno, e também a partir de algum indicativo no criativo mesmo, que às vezes o Globoplay ele coloca nas artes, né, que faz parte da telenovela tal. Então a gente foi a partir dessa visão para poder coletar as 123 publicações em todas essas redes no período inicial de todas as telenovelas, né? Foram 10 telenovelas e a gente coletou no período de 30 dias, os primeiros 30 dias de lançamento. E a categorização, ela foi baseada a partir das estratégias mesmo da Fechini, a gente não chegou a modificar nada, a não ser que a nossa visão, ela partia para as redes sociais, né? O artigo da Fechini,
ele menciona as telenovelas na televisão aberta com o início dos investimentos digitais, né? Tanto que eles falam muito sobre Cheias de Charme, que a gente sabe que Cheias de Charme teve aquele passo inicial no digital, né? Buscou aquele envolvimento com o público interagente. Então, a gente teve só essa adaptação da categorização, mas as estratégias de transmediação, tentando resumir assim, o conceito básico, ele busca descrever esses conteúdos que se desdobram dos programas televisivos em outras mídias. Não sei se a Gabriela quer complementar alguma coisa, mas basicamente é isso. Eu acho que é interessante pontuar, né, a partir do que a Eutália falou, que assim, a nossa compreensão, né, o nosso modo de análise dentro do observatório, que acaba sendo, né, uma estratégia teórico-metodológica, né, que nós temos, é de analisar um produto audiovisual, seja uma telenovela, seja uma série, né, que a gente tem trabalhado muito com a ficção, é analisar, assim, os 3 momentos da produção audiovisual, o momento da criação, da circulação e da experiência estética, ou seja, o nosso esforço, né, atual, é tentar pensar de um modo um pouco mais complexo, né, na produção de conteúdos audiovisuais, porque o que nós temos, né, em geral, nas análises de audiovisual a gente analisa ou a criação, ou a gente analisa a recepção, né? Então, o nosso esforço tem sido nesse sentido de entender esse fluxo, né? E esse circuito que os produtos contemporâneos têm. Agora, nesse artigo em específico, e eu acho que é interessante colocar, veio muito assim de uma observação da Eutália, né? A partir da pesquisa dela de doutorado, do modo como a Globo estava potencializando um material de arquivo, mas também, não sei se isso talvez, a gente vai entrar nisso, né, um pouco mais para frente nas outras perguntas, também para não adiantar, então veio esse interesse, assim, então vamos pesquisar qual é o material que a Globo está produzindo, né, para esse relançamento, ou seja, como é que ela está, no fundo, reciclando esse material. E outra coisa interessante também, assim, só para pontuar, é essa questão, assim, que nós consideramos, e aí na análise toda que compõe esse livro, nós consideramos que essa metodologia que a Ivana Festini propôs, né, já há alguns anos, que é esse conceito de transmediação e como que isso acontece, né, no caso brasileiro, que até ela faz uma reflexão a respeito do conceito de narrativa transmédia que o Jenkins tinha proposto lá na cultura da convergência, a gente acha que, assim, enquanto modelo, né, ou enquanto proposta metodológica, nos ajuda muito a pensar um modo de circulação desses conteúdos ainda hoje, né, porque eu acho que a primeira vez que a Ivana escreveu sobre isso, não sei se foi 2009, 2011, quer dizer, já tem aí 10 anos, mas esse modelo foi criado de tal modo que a gente acha que ele ainda é pertinente, então a gente resolveu não criar outro modelo do zero, né, se a gente já tem alguém que trabalhou nisso e que nos ajuda, que elucida o nosso objeto, então foi essa a nossa opção. Bem interessante, acho que, né, quem não conhece a metodologia, né, vê tanto, né, da Ivana, né, quanto aplicada no artigo de vocês, e como que a gente percebe, como que esses circuitos comunicacionais, né, geram novos eventos, né, comunicacionais. Então, é uma coisa que ultrapassa a narrativa, né, ali da televisão, né, do produto que está no streaming, e vai gerando novos produtos por meio dessa circulação. E vocês acreditam a Rede Globo, né, no artigo, a construção da telenovela como a conhecemos na atualidade, como um formato que é reconhecido em diversos países, e vocês, inclusive, mencionam as pesquisadoras, a professora Maria Imaculata e a professora Cristina Mungioli, com a citação, né, abre aspas, falar de telenovela brasileira é falar das novelas da TV Globo.
é possível atribuir às novelas da Globo protagonismo na construção de uma teledramaturgia nacional, fecha aspas. O streaming, inicialmente, ele ficou reconhecido pelo alcance das séries, né? Com o Globoplay, as telenovelas adquiriram ali um certo protagonismo, né? Então a gente sai dessa questão que antes era muito, né, marcado pelas séries, e o Globoplay traz essa questão da telenovela, trazendo algo do consumo das séries, né? Já que a gente começa a maratonar essas telenovelas, né, no streaming. E algumas plataformas de streaming, elas já anunciaram a produção de telenovelas originais. Entretanto, quando a gente pensa no Globoplay, nós vemos que o maior sucesso da plataforma, ela não se dá por novelas inéditas, né? Mas sim pelo projeto de resgate de telenovelas clássicas lançadas na plataforma de streaming. Então, vocês poderiam, né, falar um pouco para a gente sobre esse projeto do Grupo Globo, de trabalhar com produções de acervo, e se esse seria um grande diferencial do Globoplay, porque a gente sabe que esse projeto, ele tinha até, se eu não me engano, né, vocês sabem melhor, uma data ali, né, para terminar, eu acho. E eu acredito que isso vai continuar, né? Até torço, porque eu adoro ver as novelas ali no streaming, e espero que, né, novas novelas, eles vão inserindo novas novelas na plataforma. Realmente tinha um prazo, era 2023, na primeiro discurso, né, que eu escutei o Eric Bretas, que é o diretor dos núcleos digitais do Grupo Globo, falando, ele mencionava que teria duração e seria 3 anos. Então, eles não sabiam exatamente quais novelas iriam ser disponibilizadas, mas que teria essa duração. Só que, acho que 2 meses atrás, ele soltou um tweet falando que teria duração agora até 2027. E já são 70 títulos disponibilizados, mas que, claro, que existe todo esse esforço, né, de resgatar a obra, de adaptar, porque existe essa adaptação para as redes, e também verificar quais telenovelas elas estão aptas. Tem todo o acervo completo, né? Assim, todos os capítulos, porque tem muitas novelas que ele já relatou que não tem todos os capítulos, e eles ainda não sabem se vão disponibilizar. Então, assim, a gente percebe que talvez justamente com essa duração, né, do projeto, a gente meio que é uma confirmação de que, de fato, é um sucesso da plataforma, né, esse retorno. E, assim, particularmente falando, eu acho que é o grande diferencial da plataforma. Além de ser detentora desse acervo, que a gente sabe que é muito grande, né, da TV Globo, existe essa familiaridade do brasileiro, né? A gente é muito apegado ao formato, mesmo que muitas pessoas não gostem, querendo ou não, é um formato que ele está na nossa vida desde muitos anos. Assim, eu, por exemplo, eu recordo, minha mãe é do interior da Paraíba, e assim, com 10 anos, eu recordo que lá só conseguia pegar a TV Globo. Então, imagina que é o repertório daquele pessoal naquele período. Eu não sei como é que está hoje, mas imagino que, enfim, né, eles já têm acesso à internet e tal. Mas aquele período, e provavelmente por muitos anos, se tornou o único meio de entretenimento que eles tinham. Então, você poder hoje resgatar isso numa plataforma, né, com essa vantagem de ver quando quiser, enfim, que a gente já conhece, que está bem batido, inevitavelmente é uma forma de diferenciar, né? E a Netflix, ela enxergou isso, né, e viu que no Brasil era um formato que dava muito retorno, tanto que já tem, né, disponibilizado no catálogo deles algumas novelas, como Carrossel, né, Chiquititas, enfim. Mas até então a gente não tem lançamento deles, né, enquanto novela, enquanto formato, assim, próprio da Netflix. E agora também, com esse lançamento de Todas as Flores, a gente, por mais que não seja uma novela antiga, mas a gente vê que o formato, ele ainda é um formato que deixa o brasileiro muito apegado. Eu não sei explicar se é isso que também permite que a telenovela seja reconfigurada, sabe? E que seja facilmente adaptada para esse novo modo de visibilidade
que a gente tem, mas eu acho que o projeto, né, do retorno das telenovelas, ela fortaleceu muito a plataforma. Ela mostrou a potência que o Globoplay tem em relação ao repertório cultural brasileiro mesmo. E essa possibilidade de ver novelas que nunca foram reprisadas, não vale a pena ver de novo, é o que deixa aquele conteúdo com áurea, né? Aquela obra, na verdade, com a áurea audiovisual, assim, que é o que faz as pessoas quererem, né? Ir ali consumir aquilo, dizer, nossa, estou podendo consumir agora, depois de tantos anos que aquilo foi exibido na televisão. Então, esse fenômeno, assim, de você poder reassistir, né, considerando esse novo meio que a gente tem na internet, né, do digital, eu acho que é, sim, um diferencial. E em relação à afirmação, né, a fala da Immaculata, da Mungioli, inevitavelmente, eu posso ser uma muito otimista, mas eu acho que, inevitavelmente, quando a gente fala de novela, a gente lembra da TV Globo, né? A gente, não querendo comparar, mas comparando, a gente percebe uma diferença entre as produções da Record e da TV Globo, por exemplo. Né? E tem também aquela famosa frase da Imaculata, né? Que a telenovela é uma linguagem de uma nação. Então, a gente sabe que tem todo esse trabalho de temas que são abordados, né, durante as telenovelas. Por exemplo, está passando Mulheres Apaixonadas. Então, de vez em quando eu vejo, e tem o diálogo do casal lésbico, que naquela época era muito delicado, como era apresentado, né? Tentavam falar de uma forma que não afetasse tanto a família popular brasileira, a família tradicional brasileira. Tem também vários tabus, assim, que é apresentado na telenovela, e eu acho que isso fortalece ainda mais o formato. Complementando isso que a Eutália colocou, eu acho que tem um ponto que ela não comentou ainda, que assim, dentro dessa estratégia, né, que a Globo adotou, que o Grupo Globo adotou, né, de relançamento das novelas, a gente teve a questão da pandemia também, né, o fato de que eles não conseguiram, né, produzir tantos conteúdos naquele período, então foi uma forma também de disponibilizar material, acho que isso também impulsionou, né, houve aí, no fundo, assim, a minha leitura é que foi uma grande sacada, na verdade, mercadológica, né, no sentido em que eles tinham esse grande arquivo, né? Eles têm o arquivo no fundo, dessa memória audiovisual brasileira, né? E aí veio a pandemia, eles tiveram um problema de produção e eles tinham uma forte concorrência, né, da Netflix e das outras que estavam também já para entrar no mercado brasileiro. Né? E assim, e aí nesse sentido que eu acho que foi meio que um golpe de mestre, assim, porque não dá para competir, né? Assim, a Netflix vai ter lá as suas novelas disponíveis, né, à medida do possível e podem produzir novelas também, mas não dá para competir, né? Justamente por essa questão toda que a Eutália estava colocando sobre essa memória afetiva. Né? Então, assim, a gente foi alfabetizado audiovisualmente através das novelas da Globo. A gente não precisa nem assistir, que a gente já sabe do que se trata, né? A gente já sabe qual é o roteiro ali, né, das telenovelas. Então, nesse sentido, eu acho que foi mesmo assim, foi uma oportunidade, né, de mercado, mas ao mesmo tempo foi um modo muito assim inteligente de disponibilizar, né? Porque se a gente pensa também na Netflix, a gente até fez um estudo sobre aquela, perdi o nome agora, aquela série que está no livro que fala dos anos 60, Eutália? Coisa Mais Linda. Coisa Mais Linda, a gente até fez um estudo sobre a Coisa Mais Linda, e ali tem uma coisa muito interessante, ou seja, a Netflix resolveu, né, fazer uma produção própria de uma série
com uma temática brasileira, mas uma das coisas que a gente descobriu, por exemplo, é que a equipe técnica não era brasileira, ou seja, quem escreveu o roteiro, né? Então ali tem muitos clichês e tem muitas questões ali mal resolvidas que obviamente que é de um olhar estrangeiro, não é de um olhar brasileiro, né? E a Globo, ela fala a nossa linguagem, né? A gente entende exatamente quais são os detalhes ali daquelas histórias que são contadas, né? Então, nesse sentido, é que eu acho assim, que foi, né, essa oportunidade de mercado, mas também foi esse resgate dessa memória afetiva. É verdade, eu esqueci de mencionar a pandemia. Nesse mesmo evento em que o Eric Bretas fala sobre o projeto, né, que ele fala que tem a duração e tal, ele menciona que não foi incentivado por causa da pandemia, mas duvido muito, né, que não. Porque, inclusive, a primeira obra foi a favorita, que ela já estava na programação. E em seguida você retoma com outras novelas que também entraram na programação do Vale a Pena Ver de Novo, nesse período da pandemia. Então, assim, eles já buscaram conteúdos que já estavam engatilhados, né? Assim, só para despertar o interesse do consumo do streaming, que naquele ano, 2020, né, bombou. Assim, a gente sabe que cresceu, acho que não lembro exatamente os dados, mas foram coisas assim de uma porcentagem muito alta que ninguém esperava, né, por causa da pandemia em si. Então, eles ali, acho que foi uma jogada de mestre, mas eles não esperavam que seria tão bom, né? Acho que eles perceberam depois que teve o consumo aumentado. E me parece também que é interessante a gente pensar isso, que são, primeiro, o caráter encantatório mesmo, né, na Sherazade, da narrativa, que você se interessa, mesmo já tendo visto, né? É muito interessante, por exemplo, a gente comparar Mulheres Apaixonadas, revendo agora, né? Com Terra e Paixão, por exemplo, né? A gente fica pensando, o que será que mudou, né? Até que ponto as coisas mudaram mesmo, né? E outra coisa interessante também assim, é o modo de fruição. Eu sou uma adepta da TV aberta, muito, porque eu acho que ela é um termômetro do que está acontecendo no país também, né? E esses dias eu tive uma experiência de só poder assistir via Globoplay. E a fruição é completamente diferente. É outra coisa, né? E, no entanto, você não perde esse caráter do encantamento, que a narrativa te fisga mesmo, né? Por exemplo, Todas as Flores. Todas as Flores, ela está na TV agora, né? Num horário bem tarde, na TV aberta, e ela está no Globoplay. Então, eu assisti lá pela frente, e agora eu estou assistindo de novo, porque eu não assisti na primeira vez, pensando o que eu já sei de lá da frente. Então, é interessante que mesmo que a gente, claro, a gente é pesquisador, né? Então, o olhar da gente sobre o produto é um olhar diferenciado, né? Para bem e para mal. Agora, de qualquer forma, é interessante você pensar como se articulam tanto os modos de fruição quanto esse caráter encantatório da narrativa, né? Que acontece tanto na plataforma, tende a acontecer tanto na plataforma quanto na TV aberta, e que é muito particular do nosso país, né? Se você for comparar, por exemplo, as produções audiovisuais em termos de seriados norte-americanas, por exemplo, é completamente diferente, é completamente outra coisa, né? E esse caso de Coisa Mais Linda é exemplar, porque ali a gente vê cada coisa interessante, né? E não necessariamente tão linda. Obrigada, Elisa. E eu, como eu falei, né, eu vejo, né, muita coisa, muita novela no streaming, no Globoplay, vejo na TV aberta, vejo no Viva, então, assim, e tem uma vida fora isso. E atualmente, né, eu tô revendo Roda de Fogo, que é de 1996, né, no Globoplay, e eu li, né, fui buscar um pouco sobre a novela, que é uma novela que eu não lembro de ter assistido ela, né? E
eu fui buscar, né, coisas ali sobre a novela, e eu li uma entrevista de 2021 do Marcílio Moraes, né, que escreveu a novela em parceria com o Lauro César Muniz, que é um autor também, né, que eu gosto bastante, dizendo se orgulhar de ter feito uma telenovela sem concessões, tanto em termos políticos quanto em dramaturgia. E aí ele rememora que a trama não foi um estouro de audiência na exibição original, né, mas cativou a crítica e se mantém como um clássico. E aí no Globoplay teria conquistado um público mais jovem, né, um público que não viu, né, a novela exibida na época. Né? E ele menciona que o streaming talvez seja mais o lugar de roda de fogo que a TV aberta. Apesar de termos novelas criadas e exibidas originalmente em TV aberta, em épocas em que nem se imaginava, né, a tecnologia das plataformas de streaming, elas são vivas, né, e se reconfiguram e se ressignificam quando lançadas no Globoplay. Né, então, muita essa ressignificação, né? Então, você faz muita. A história ela rima, né? Então, né, ela se repete, ela rima, e o Brasil ele não teve tantas mudanças, né? Quando a gente olha para essas novelas. Então, são discursos conservadores que se repetem, né? Então, discursos sobre a política, né? O Roda de Fogo traz muito, né, a questão da ditadura, né? Então, tem a Eva Vilma, que é uma ex-presa política, né? E ela está ali exilada na Itália. E eles chamam, né, essas pessoas de comunistas, né? E tem esses discursos que vão se reiterando na história. E como que vocês analisam, né, esse processo de recirculação de um formato televisivo no streaming, né? E como que ela vai se ressignificando, né, no streaming? Eu acho que a gente acabou falando um pouquinho na pergunta anterior, né, sobre isso, porque, assim, o formato ele é muito comum para nós brasileiros, e eu acho que tem toda essa questão da memória e do afeto para algumas obras, né, que a gente se envolve bastante. E a Sandra mencionou sobre Terra e Paixão e Mulheres Apaixonadas. Eu não assisto tanto Terra e Paixão, mas de vez em quando me pego assistindo. E me lembrou, não sei se a Sandra falou especificamente desse casal, porque tem duas mulheres que elas se relacionam em Terra e Paixão, mas tem muito medo, né, da população, dos comentários e tudo mais. E aí eu lembrei justamente de Mulheres Apaixonadas, né, porque é a mesma coisa. Sim, realmente, assim, para nós que somos pesquisadores e temos um olhar mais analítico, né, a gente, nossa, gente, mas tantos anos depois e não avançou, sabe? Eu lembro vagamente que teve alguma novela algum tempo assim, mais bem próximo, que teve um discurso na rede social que não foi bem recebido, porque eu acho que era um casal homoafetivo, eu não lembro mais. E aí, vou tentar resgatar até o final da nossa conversa aqui. E aí teve a rede social, o pessoal da rede social não estava gostando muito do caminho que a autora estava seguindo. E, enfim, teve todo um debate, né? Porque era entre o público conservador e o público da rede social que estava indignado porque, né, a narrativa estava tomando uma proporção que não precisava, né? Não necessariamente para falando no contexto atual. Então, assim, essa recirculação do formato, eu me pego muito pensando, porque o estágio atual da minha tese é justamente investigar uma possível qualidade sendo desdobrada no streaming, né, sendo desenvolvida. Assim como a gente tem todo o debate da qualidade televisual, né? E assim, a ideia principal, né, a hipótese é que existe alguma diferença no streaming. Só que eu me pego pensando muitas vezes, assim, se realmente estamos tendo alguma diferença, né, no formato. Porque, querendo ou não, é um formato que ele claramente é reconfigurado, porque ele é nos apresentado por capítulos, né? Então tem essa quebra, esse fragmento. A gente pode escolher como ver quando não faz parte do fluxo televisivo. Então, assim, ele facilmente se adapta, né? Ele se reconfigura. E
E, ao mesmo tempo, eu fico nessa, assim, na tentativa de acreditar que realmente existe uma diferença para essas novas produções que estão dentro do streaming, mas fico nessa dualidade. O Felipe Muanes, ele tem um trabalho que ele fala que a gente vê mais televisão do que nunca com o streaming. E, de certo modo, eu concordo com ele. Só que aí eu vivo nesse dilema comigo mesma, porque a gente vê mais televisão do que nunca. Na Netflix, a gente tem muitos conteúdos que são da televisão, muito daquelas séries que a gente reassiste por conforto mesmo, né, para relembrar, para ter aquele momento mais gostoso de ver TV, ver alguma produção audiovisual. E agora com o Globoplay, que é muito mais televisão do que nunca, né? E a gente vê, por exemplo, Todas as Flores, que é um dos braços da minha investigação, agora na televisão. Então, assim, de que modo realmente é uma novela do streaming? Né? Como é que a gente identifica que é uma novela do streaming? Se o formato está na televisão aberta, se teoricamente o que é do streaming não deveria estar na televisão aberta, porque tem uma linguagem muito mais comum para aquele público, o público interagente, né? A gente chama telespectador interagente, que é o telespectador que se envolve agora, né? Que tem toda essa possibilidade de estar na internet, de engajar, de transformar mesmo aquele conteúdo de alguma forma. Então, eu acho que eu tenho essa visão, assim, é um pouco dos dois lados, mas tentando enxergar alguma diferença, sabe? Alguma distinção. Mas eu acredito, sim, que a gente vê muito mais televisão agora do que antes. Olha, vocês sumiram aqui para mim, eu perdi uma parte da fala da Eutália, mas já voltei, então aqui, eu não sei bem se eu vou aqui na sintonia dela ou não, mas eu acho que uma pista, na verdade, de pesquisa que a gente tem, e que a gente, né, ainda não desenvolveu muito, é exatamente essa questão, assim, que o público do streaming é um público muito mais jovem, né? É o público que está acostumado a ver as séries e não necessariamente ver as novelas. Então, eu acho que uma pesquisa interessante seria justamente ver dentro dessa circulação, né, que acontece nas redes a partir dessas novelas recicladas, um olhar, né, interessante seria ver até que ponto a gente tem esse engajamento jovem de uma forma assim bastante ativa, né? Porque a gente percebe que os mais velhos busquem a plataforma por causa dessa memória afetiva, né? Agora, e os mais novos, que na verdade são, né, os maiores consumidores das plataformas, como é que eles se relacionam, né, com esses produtos? Aí a gente também pode apontar, né, as pesquisas que têm sido feitas naquele sentido de que a memória afetiva tem sido, ou a nostalgia, né, tem sido tão reciclada atualmente que as pessoas têm saudade daquilo que elas não viveram, né? Talvez por aí a gente ache aí alguma pista também para entender essa relação, né, dos jovens com as plataformas. Mas eu acho que isso ainda precisa ser pesquisado, né? Como é que isso trabalha, porque são dois públicos distintos e com anseios também diferentes, né? Apesar de que era isso que a gente já falou aqui, que esse interesse pela narrativa ele se mantém, né? Que foi o que a Sandra tinha pontuado. Acho que é isso, assim. Agora eu não sei se ficou faltando alguma coisa dessa reflexão. Não, perfeito. Eu só queria arrumar aqui uma coisa que eu disse, que eu falei que Roda de Fogo era de 96, é 86, né? Então, por isso que eu não assisti, porque, né, eu sou de 88. E não teve nenhuma reprise da novela, né? Que eu sou uma pessoa que desde criança via também novela e via as reprises, e eu também não vi. E aí é a oportunidade agora no streaming, né, de resgatar essa história da telenovela, né? O que também a gente não assistiu. E enquanto pesquisador, né, mais importante ainda, eu acho que a gente tem esse banco de dados, né, aí para a gente também, que é muito importante. E a questão vocês falaram, né, de Todas as Flores aqui, sempre citando como um exemplo,
E agora a gente vai ter, eles estão filmando Guerreiros do Sol, né? Que vai ser também lançada direto no streaming. E vocês, né, vocês perceberam assim a diferença de lançamento? Olharam já para isso, de lançamento de Todas as Flores no Globoplay e agora na TV aberta? Porque primeiro que eu acho que assim muita gente já viu, então não vai rever, já viu no streaming, né? Quem tinha grande interesse. Então não vai rever agora na televisão. E daí a questão dessa circulação midiática nas redes sociais também já aconteceu, né? Então, já teve ali o momento do auge dela, né? Quando estava no streaming, não na televisão. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que na televisão ela não está fazendo tanto sucesso, mas talvez seja isso também, né? Porque ela já teve, né? Os memes já surgiram nas redes sociais, tudo, né? Já passou tudo isso, né? Vocês olharam um pouco para essas questões ou ainda não? Então, é um spoiler. Eu estou desenvolvendo agora, inclusive vou apresentar no SICOM da UFRN, que acho que é próximo mês que a gente vai apresentar, que é justamente esse olhar para a circulação com o lançamento na TV aberta. Então, a gente já realizou as coletas e agora eu estou na parte de analisar todas elas para justamente ver isso, como foi como as pessoas visualizaram, né, essa disponibilidade na televisão aberta. Não fiz o inverso, que era ver como foi o lançamento no streaming. Eu lembro muito, eu não cheguei a assistir completo ainda Todas as Flores, mas eu lembro muito do diálogo que teve nas redes sociais, né, comparando as duas novelas que estavam no ar, no streaming e na televisão aberta. E eu sei que, assim, se a gente voltar atrás para ver, vai ter muitos comentários que vão comparar os dois lançamentos. Mas, então, não vou falar nada, não vou dar nenhuma conclusão agora, porque eu ainda estou nessa fase de ver como foi essa recepção, né, das pessoas, recepção no sentido de receber mesmo. Mas, no primeiro dia, eu acompanhei, né, ao vivaço, a circulação. E era muito interessante ver que as pessoas, uma parte estava ansiosa para ver a novela, tipo, rever a novela, agora no fluxo da televisão, mas uma parte também interessado em ver quais as mudanças que iriam ter, né? Porque a gente sabe que quando eles divulgam que um original Globoplay vai para a televisão, vai ter uma modificação, uma adaptação. Então, tem muitas pessoas querendo ver justamente essas diferenças, esses cortes que vão ter. Então, já no primeiro capítulo, alguns deles já falavam, não chegou nessa parte do falecimento do pai dela tão rápido. Então, eles percebem isso, e a nossa intenção é justamente nesse artigo ver a literacia midiática em prática deles, né? Essa competência de entender que existe uma diferença na narrativa, no formato, enfim. Então, eu percebi agora, assim, que existe o público que quer ver na TV porque quer ver, quer reassistir, porque achou que a novela é sensacional, e existe o público que quer ver para ver o que eles estão fazendo, tipo, de diferente, sabe? Então, eu acho sensacional a ideia do streaming, assim, da Todas as Flores ter bombado bastante a ponto de ir para a TV. Eu acredito que eles iam colocar na TV independente se fosse sucesso ou não, mas, assim, foi um estrondo tão grande que eles, assim, viram que se eles não colocassem, eles iriam perder uma produção muito boa. Só que o horário que é divulgado, né, que é veiculado, é muito tarde. Então, assim, perde muito público, né? Um público que gosta de ver, enfim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Eu estou com problemas de conexão. Para vocês aí tá ótimo, né? Para mim sumiu aqui de novo. Vamos ver se eu consigo. Eu até fechei todas as abas aqui agora. Vamos ver se eu consigo, né? Se pelo menos falar sem ficar mal aqui.
Assim, uma outra questão, né, relacionada com isso, que foi uma outra pesquisa que a gente fez, que é interessante também pensar nessa circulação, né, entre a TV aberta e o streaming, foi o caso daquela temporada de Malhação, Viva a Diferença, né, que foi feita pelo Cal Hamburger, e depois toda a pressão que houve dos fãs para que a novela, né, se desdobrasse numa série. E aí foi interessante, na análise que a gente fez, que em termos de produção para a internet, ou assim, em termos da transmediação, né, dessa série, foi muito rico o material. Aliás, das análises que a gente fez, foi dos materiais mais ricos que a Globo já produziu, porque parece que existe aí uma certa dificuldade também em produzir bons conteúdos, que não sejam só conteúdos reciclados, né, mas que sejam conteúdos que realmente se desdobrem, sejam transmídia de algum modo. E foi interessante isso, porque assim, saiu da TV, houve, né, foi produzida a série, que foi um grande sucesso, e depois voltou para a televisão, né? Também foi exibida na TV. Então, esse circuito me parece que eles já perceberam que isso funciona, até mesmo com uma novela, né, direcionada ao público juvenil, porque, né, em princípio, essa novela, essa série, né, que fez bastante sucesso no streaming, não necessariamente, né, na televisão ela iria funcionar, digamos assim, mas eles optaram né, por continuar a circulação. Então, a gente tem visto que isso acaba sendo uma estratégia que eles têm adotado, né? E aí atinge diferentes públicos. Esse circuito, né, que é muito interessante de a gente pensar, observar, né, e também as tipologias de fruição que se aninham, né, nesses circuitos todos. Bom, nós temos mais três, não seriam questões, Sandra, seriam três. Oi. Eu poderia fazer mais uma pergunta antes? Sim, mas eu achei que já. Desculpe, eu me adiantei? Só para fazer mais uma Tá. questão mesmo. Tá bom. Claro. Vocês falaram do observatório, né? Ali, e eu vou colocar aqui agora na tela, né, para quem quiser acessar o site no início da conversa, né, que vocês comentaram. E eu também, no artigo, vocês observam o lançamento das telenovelas no Globoplay como um save e return, né? Considerando as estratégias adotadas para a divulgação de uma produção audiovisual antiga nas redes sociais, né? Acho que a gente já falou um pouco aqui, mas vocês poderiam descrever, assim, brevemente, né? Questão conceitual, assim, em torno dos fenômenos, os conceitos, né? Então, em torno de fenômenos como cultura da convergência, cultura da participação e transmediatização. E como que vocês se apropriam, né, desses conceitos para compreender as ações realizadas nas redes sociais oficiais do Globoplay no lançamento dessas telenovelas da TV Globo, né? Então, a gente, na verdade, está pensando, né, a partir desse novo contexto de produção. Né, assim, esse texto, né, da cultura da convergência do Jenkins é já um texto antigo, né, um livro antigo, se a gente, né, já tem o quê, uns 15 anos, acho que é 2006, eu acho, mais que isso. Mas o que é interessante a gente pensar aí é justamente nessa ideia de circuito que a gente estava falando, quer dizer, né, dentro da cultura da convergência e dessa possibilidade de todos os meios estarem em diálogo, né, a gente é possível então pensar essa passagem entre os meios, né, especificamente entre a televisão e a internet ou a plataforma de streaming, e essa ideia, né, da cultura participativa é justamente tentar pensar como as pessoas, né, como o público, está se relacionando nas redes sociais. Então, assim, essas coletas, né, que a gente tem feito nas redes, e é interessante porque a gente tem feito em todas as redes
tendo em conta, né, que somente o Twitter, por enquanto, né, nos deixa recolher todos os dados, isso é importante a gente colocar, né, a gente sabe que fazer coletas nas outras redes não nos dão, digamos assim, o volume total de dados dos comentários, né, mas mesmo assim nos dá pistas, na verdade, de como é que acontece essa interação, né, entre o público e os materiais, e aqui tem duas coisas que a gente tem estudado, né? Quando a gente fala sobre a transmediação, a gente fala sobre os materiais que são produzidos pela empresa de mídia. Né? Então, assim, dentro desse conceito de transmediação, que se alguém aqui do público ainda não conhece, eu super recomendo o trabalho da Ivana Fechini, porque realmente nos dá instrumentos para pensar como as empresas de mídia produzem conteúdos para as redes sociais, né? a partir das produções audiovisuais, seja reciclando ou não. Pelas nossas pesquisas, a gente percebe que a maior parte do material é reciclado. Então, eles fazem a mesma coisa que se desdobra de forma muito parecida entre principalmente Facebook, Instagram, principalmente, né, essas duas redes. Agora, tem um outro aspecto, né, que essa proposta, né, teórico-metodológica da Fechini não dá conta, que é a questão da conversação em rede. Então, para estudar a conversação em rede, a gente usa muito os trabalhos da Raquel Recuero, que é justamente tentar entender como que essa interação acontece além do que é produzido pelas empresas de mídia. Então, assim, né, a Globo vai e faz a divulgação dos seus produtos audiovisuais, e às vezes, principalmente no Twitter, a gente vê isso. A conversação, né, que ocorre entre, né, o público, entre os fãs, essa conversação, ela muitas vezes vai muito além do que foi proposto originalmente, e aí é muito criativo, tem uma produção aí muito, muito criativa, né? Então, assim, rapidamente, né, em termos assim, dos conceitos, o que está por trás é essa ideia. Bom, eu me adiantei realmente, o ao vivo tem isso, né? Olha aqui, ó, eu estou lendo, que eu preciso perguntar, nessa telinha aqui. Então, ela fica para cá, às vezes eu me perco, porque das duas, uma, ou eu ponho ela na vertical, e daí eu quase não enxergo, ou então eu ponho na horizontal e faço essa baderna, me desculpe. Bom, inclusive é importante essa pontuação de Aline, porque ela nos dá a introdução para essas 3 pontuações que eu vou fazer agora, né? Enquanto eu vou perguntar, nós vamos, a Aline vai expor alguma coisa. Se eu fizer confusão, Aline, você me interrompa daí sem problema, tá bom? São 3 pontuações que se concentram na análise realizada na pesquisa a partir dessa categorização, né, de estratégias de transmediação. Publicada na obra organizada pela Imacolata, Estratégias de Transmediação na Ficção Brasileira, né? A gente vai apresentar as questões em sequência, supondo que depois vocês possam fazer um breve comentário geral, assim, genérico sobre a análise, tá? E também a gente se dispõe a repetir o que vocês acharem necessário, por favor, né? Bom, posso começar então, Aline? Que é uma na sequência da outra, né? Tá, então, vocês falam que a motivação do estudo surge a partir do teaser da telenovela Vale Tudo, com montagem e edição adaptada às redes, né? Nas redes sociais. Na análise, vocês visualizam o teaser como uma estratégia de remixagem incorporada em todas as publicações de relançamento e consideram que o teaser de Tieta surge como um modelo mais adaptado, abordando uma linguagem apropriada ao público do digital, com referências na atualidade, né? Referências da atualidade. A gente vai exibir os teasers e aí, se vocês puderem comentar, a gente agradece. Eu vou começar com o do Vale Tudo e depois o de Tieta, então, na sequência, né? Eu não sei como é que vocês conseguem viver nesse país. Realmente não entendo. Eu gosto, apesar de tudo, do nosso Brasil. Mas
Gente, deu erro no meu vídeo. Eu não sei como é que vocês conseguem viver nesse país. Realmente não entendo. Eu gosto, apesar de tudo, do nosso Brasil. Mas de longe, só em cartão postal. Essa terra aqui não tem jeito. Cheio de dívida. Tá despedido. Eu tô pouco me lixando pra cultura, que se dane mesmo. Eu tô louca, ou eu entrei numa máquina do tempo. Vixe, minha gente, isso não é mais uma mulher. Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia. Pieta voltou! E eu não disse que um dia eu voltava? Pieta voltou! Soca de puteiro. Pieta voltou! Luta por mim! Nunca tive tão viva assim! Pieta voltou! Pieta morreu. Pieta voltou! Pieta morreu. Pieta voltou! Soca de puteiro. Pieta voltou! Pieta morreu. Pieta voltou! Pieta morreu. Pieta voltou! Eu nunca pensei ver essa cena de novo. Pieta voltou! Pieta morreu. E eu não disse que um dia eu voltava? Pieta voltou! Soca de puteiro. A Aline, elas comentam agora ou eu continuo lendo? Desculpa. Eu acho que a gente pode ver como que elas preferem, né? Vocês Como é que querem gostaria de fazer? as questões da sequência ou já comentar? Eu prefiro já comentando, porque eu Então, acho que a gente está começando pela motivação, né? Esse evento que eu menciono até no artigo, e que eu já falei aqui, do Eric Bretas, ele fala justamente sobre essa adaptação que ia ter no lançamento das telenovelas para esse retorno. E na época eu estava no projeto de ficção, como eu mencionei, e aí foi quando, assim, na mesma hora, saiu aquela luzinha, opa, aqui tem uma possibilidade de desenvolver alguma investigação. E foi quando eu comecei a olhar as redes sociais e me deparei com esse teaser de Vale Tudo, que para mim foi, assim, abridor de cabeça, assim, minha cabeça explodiu na hora e fez, nossa, é isso, vamos lá. Porque, como a Aline falou, né, de Roda de Fogo, é uma narrativa que ainda é presente. A gente acaba revivendo as coisas, né? É como se a história não tivesse andado, e Vale Tudo é isso, é a representação, questão política, né? Questão financeira, que se vivia nos anos 88, que não é a época que eu nasci, mas, enfim, com a novela a gente tem esse comparativo, e na época, o ex-presidente, né, da República, que era que, assim, que no geral era uma lamentação brasileira, né? Então, esse teaser me fez olhar que realmente existia essa adaptação. E o conceito a categorização de remixagem, ela trata justamente das obras que elas resultam em uma ressignificação em outro contexto. Então, nesses 10 lançamentos, a gente percebeu que o teaser era o principal objeto que eles tinham de lançamento adaptado para a linguagem, para justamente convidar o público, né? Dizer assim, nossa, mas essa novela é tão atual assim, vou lá assistir. Então, com a Favorita, a gente não viu esse tipo de lançamento, a gente não sabe dizer por quê, né? Por qual motivo foi, se foi algo muito... o lançamento foi muito imediato, né, da Favorita, ou se não tinha algo para trabalhar em cima, mas com Tieta, que é a segunda novela disponibilizada, a gente já viu essa mudança, e o teaser de Tieta, a gente já apresenta uma linguagem que envolve funk, né, essa remixagem de a batida, hashtag, aquelas palavras que são fortes, né, o Kenga, até eles fazem cortes da própria novela, né, não imaginei que essa cena ia acontecer de novo, então, assim, é muito legal essa comparação, assim, os teasers são sensacionais. Quando eu vi o primeiro na televisão, acho que um deles foi o de Chocolate com Pimenta, eu achei sensacional também, assim, porque dá uma nova roupagem, né? Parece algo novo, então isso cativa muito o público. E fala do nosso tempo, né? Essa ideia de algo que retorna, esse eterno retorno. Morreu, voltou. O Tieta é maravilhoso também. Eu me animava muito vendo os teasers. Ficava, gente, mas como é que eles pensaram nisso? Sabe? Porque é muito legal mesmo você conseguir dar essa nova roupagem para um arquivo que, assim,
que até então parecia que estava datado, né, que não tinha mais valor nenhum, mesmo que a gente sabe que tem algumas pesquisas que já têm uma visão, né, diferente sobre esses conteúdos de arquivo, mas é muito bom ver na prática. Olha, gente, eu perdi a... Desculpa, não, é que eu perdi a pergunta da Sandra, na verdade. A minha conexão é que eu estou na universidade, já está bem ruim. Mas eu só queria fazer um comentário que tem a ver com isso que a Eutália colocou e com o que a gente tinha dito antes. Revendo agora, né, esse teaser, aquela imagem de que como é que ela chama, gente? Que ela está na TV e que ela fala que bom mesmo do Brasil é só vivendo fora do Brasil, que eu não quero saber nada do Brasil, né? Essa atitude é tão engraçado que agora eu moro em Portugal, né? E assim, estamos em 2023 e a gente escuta os brasileiros falando isso. Então, assim, é muito comum esse discurso, né? Então, é super interessante, porque a gente está falando de 1988, né? Está falando dessa ressignificação em 20, e outro dia mesmo eu escutei esse comentário, ou seja, né, esse tipo social, no fundo, que a novela consegue captar, né, da cultura brasileira, é super interessante. Mas era essa a pergunta mesmo, era a questão assim do teaser surgir como um modelo adaptado, né? Mas abordando por meio de uma linguagem apropriada ao público do digital e com referências da contemporaneidade, da atualidade, né? Desse momento mesmo. Posso ler a outra, Aline? Ou você vai... Posso? Bom, então, na categoria de recuperação identificada nas publicações analisadas, vocês apresentam imagens e vídeos que recuperam pontos de narrativas populares, personagens marcantes e até mesmo questões associadas à temática da época da primeira exibição, né, da exibição original. Nas imagens escolhidas para expor a análise, vocês trazem a personagem Samantha e a atriz Lília Cabral. Como é que se dá essa análise da recuperação? Então, é um ponto bem sensível que a gente quebrou bastante a cabeça no projeto Ficção Seriada, porque a categorização de recuperação e antecipação para algo que já foi, né, exibido em outra hora na televisão aberta é muito complicado, porque a gente tem que pegar pelas nuances, né, pelos detalhes que aquilo nos apresenta e, de alguma forma, tentar identificar, né? Então, a gente acabou selecionando essas duas, né? Que, enfim, nas 10 análises que estão lá no observatório, cada novela tem várias análises. Então, no artigo a gente só fez uma compilação, né? A gente apresentou os principais, assim, de certo modo. Então, para quem se interessa, pode voltar lá e ver com calma cada novela e ver o que a gente observou em cada uma delas. Mas, nessas duas questões, né? Uma é da Favorita, que foi a primeira novela disponibilizada, que é um vídeo em que eles trazem, né, a atriz Lília Cabral para falar sobre a personagem. Então, a gente interpretou que seria que estaria no arquivo na categorização de recuperação, justamente porque ela resgata algumas questões da personagem, né? Ela tenta trazer para esse universo atual, para, de alguma forma, conquistar o público, né? Com essa aproximação da atriz com o público. Então, como ela fala sobre a narrativa, sobre a personagem, interpretamos que seria uma recuperação. Ela recupera aquela personagem para poder, de alguma forma, envolver o público. Já essa outra postagem, que é Torre de Babel, Jamanta Não Morreu, esse é um formato mais comum de todos esses lançamentos que eles fizeram, né, dessas 10 primeiras novelas que a gente analisou. É o formato mais comum que eles trabalham, que geralmente é um carrossel, um criativo único com alguma frase, algum personagem em evidência. O Jamanta Não Morreu, ele inevitavelmente ele puxa esse personagem que foi tão marcante, né, em duas novelas diferentes. Eu não lembro qual é agora, acho que é Belíssima Celebridade, eu não lembro qual foi que ele voltou, né? Mas ele justamente, a gente interpretou como recuperação, justamente porque recupera esse
momento em que ele sempre fala, né? O Jamanta não morreu, o Jamanta não morreu. Então, ele trata essa questão, essa frase é muito marcante nas duas novelas. Então, a gente entende que é faz parte da categoria de recuperação por causa disso, porque ele recupera uma frase dele, do personagem, que é tão marcada nas duas novelas. E, especificamente, em Torre de Babel, que é o caso, né, do lançamento da novela. Não sei se a Gabriela quer complementar alguma coisa. Não, acho que não. Acho que assim, a dificuldade, na verdade, que a gente teve, porque veja bem, no caso, né, da proposta da Ivana, a gente tinha pensar no lançamento de um produto. Aqui, o que, que a gente tem? A gente está pensando no relançamento. Então, é como se, né, como se fosse duas vezes para trás. E aí, nesse sentido, dessa atualização, assim, foi mesmo, assim, foi interessante para a gente, porque foi um exercício, né, no fundo. E voltando, né, de novo, essa coisa da fruição alojada no circuito e nos interstícios também do circuito, que é muito interessante a gente pensar, né? Bom, a última pontuação agora é a respeito da publicação que foi categorizada como antecipação, né? Que apresenta uma fotografia da Beatriz Segal, tá certo? Que em Vale Tudo interpretou Odete Roitman, e Vale Tudo nunca esteve tão atual, né? Se a gente for pensar em Mulheres Apaixonadas, também, né? Que contemporaneidade, né? Bom, então, voltando, que em Vale Tudo, a Odete foi interpretada pela Beatriz, e nós gostaríamos que vocês, por favor, comentassem um pouquinho sobre essa coisa da antecipação. É isso. Obrigada. Essa categoria da antecipação, confesso que é uma das mais difíceis para esses conteúdos que são relançados, porque o que configura a antecipação se ele já foi visto por alguém, né? Então, o nosso foco foi sempre olhar para esse público atual, né, que eles estavam tentando conquistar de alguma forma. E eu não assisti Vale Tudo completo também. Eu confesso que eu começo a assistir as coisas e não termino, principalmente as novelas. Eu vou assistindo aos poucos. Eu sei que a personagem Odete Roitman, ela morre, né? E tem toda uma investigação em torno de quem matou ela, né? Se eu não me engano, nesse carrossel, tem logo depois dessa página principal, dessa arte, tem as cabecinhas dos personagens que possivelmente têm interesse em matá-la, né? Enfim. Então, assim, a gente pensou muito, a gente fez muito esse exercício do que seria antecipação para esse conteúdo que já foi revisto, porque no caso das pessoas que já viram, não é antecipação, porque elas já sabem, mas para esse público mais jovem, que era a intenção desse relançamento, era conquistar esse público, para eles é uma antecipação. Se eu não me engano, Odete Roitman morre no capítulo 193, alguma coisa assim. Então, na época, o fato ficou tão conhecido, né? Assim, eu fiz umas pesquisas e era o que mais se falava, era quem matou, né, a personagem. Então, a gente interpretou com antecipação por isso, porque eles antecipam que a personagem vai morrer. Isso é nos primeiros 30 dias de lançamento da obra, né? Então, assim, eles já fazem antecipação e adiantam que vai ter esse impacto no final da novela, porque eu acho que deve ser, geralmente são 200, né, 190, 200 capítulos, então eles antecipam. Então, por isso que a gente acabou configurando nessa da categoria de antecipação, mais focado, considerando mesmo o público jovem, não o público que já reassistiu, que iria reassistir, no caso, né? Porque essa questão, né, dessa frase, né, de quem matou Odete Roitman, ficou como uma espécie de um bordão também, né, na sociedade brasileira. Então, acho que aí, né, mostra de novo essa dificuldade, essa coisa que eu tinha colocado anteriormente, né, porque é uma antecipação em relação à narrativa que vai ser exibida, mas ao mesmo tempo é de conhecimento popular, assim. Então tem essa
essa questão, mas entre, né, as categorias que a gente tinha, a reflexão que a gente estava fazendo, essa pareceu ser né, a melhor forma de tentar entender. Porque tem um outro elemento aqui também, que é nosso interesse, é a gente entender esse modo de produção, né, desses conteúdos transmediáticos, para, de certo modo, também ensinar, né, os nossos alunos como se produz conteúdos para as redes, porque eu acho que tem tem, né, esse processo formativo também, de como que isso acontece, né? E é bem ligado a essa noção de rede mesmo, né? Que as coisas se criam, se interpenetram, voltam, se recuperam, caem num buraco, voltam outra vez. A propósito disso, uma curiosidade, alguma de vocês lembra qual foi a telenovela? Porque a história é Quem Matou Odete Roitman. Daí teve outra, depois, óbvio, que era assim, não era quem matou, e sim quem morreu. Lembram? Qual que era essa? Eu não consigo me lembrar, estou aqui, procurei aqui no telefone, na internet, e não consegui. Lembra? Eu sei que a Favorita também teve, né? Pois eu acho que foi a Favorita, eu acho que foi, que daí era o contrário, não era quem matou, né? Que você sabia, você sabia quem morreu. Isso, Na Odete Roitman, você não sabia quem matou. Nessa outra, cujo título eu não lembro, era o contrário, você via quem matou, mas você não via quem morreu. Eu não consigo, eu acho que era a Favorita. Eu lembro que a Favorita, ela tem a narrativa, ela é carregada, né, por esse fato. Eu não lembro exatamente, mas eu sei que uma ficou presa por muitos anos, e que era a dupla sertaneja, elas eram amigas, e depois viraram inimigas. Isso. E aí eu lembro que, na época, eu assistia a telenovela no fluxo, né, habitual, na televisão, e foi carregada por muito tempo eu não lembro agora realmente se quem foi que matou, se quem morreu. Não, a Favorita era quem era vilã, né? A pergunta. Então, isso mesmo. Mas essa, Eulália, era assim, era bem em termos de imagem mesmo. Então, por exemplo, nós víamos a Odete ser morta, ensanguentada, lá, a gente via que ela morria, né? E nessa outra que eu queria muito lembrar, até para comparar e pensar as duas cenas, porque veio essa coisa, nós víamos o tiro sendo dado. Nós não sabíamos, eu estou me tentando... A professora Imaculada falou a próxima vítima. A próxima vítima, isso. Que aí, exatamente, a professora Imaculada está conosco, que honra, que bom, que coisa boa. Muito obrigada, professora. Então, exatamente isso. Ali na imagem, você tem, inclusive, esse contraponto, quer dizer, como que isso se articula em termos de não só de fruição, mas de produção de sentido mesmo, né? Você assistir ali a quem está caindo, quem morreu, e você assistir do outro lado, na outra telenovela, e aí elas se interpenetram, é interessante, quem está matando, né? Quer dizer, muda muda o desvelamento é outro, né? Muito interessante pensar nisso. Sai um pouco da questão de antecipação, mas é interessante a gente pensar nisso tudo, né? Eu vou, então... e estão dizendo, né? Não sei se já é certo, mas que vai ter o remake de Vale Tudo, né? Então... sim, tomara, né? Porque... tomara que tenha. Eu vou chamar a Marcela aqui, que ela vai trazer as questões e os comentários do nosso chat. Oi, gente, tudo bem? Voltei. Antes da pergunta do Rafael, eu queria também trazer aqui os comentários da professora Imaculata também, que, como a professora Sandra já falou, que honra, né, tê-la aqui presente assistindo a live, que ela deu parabéns às convidadas, acrescentando ao debate que desde 2020 no Octel já falavam do projeto lançado pela Globoplay como sendo uma biblioteca digital de telenovelas, anunciando a disponibilização de 50 clássicos e muitos nunca reprisados. Então, desde então, a Globo implementou uma lógica de produção e circulação em suas múltiplas telas. Um comentário que agrega muito, um comentário que vai muito ao encontro do que foi conversado ao longo do Contelas de hoje. Então, eu só queria destacar esse aqui e agradecer por tudo.
E agora sim, vamos seguir para as perguntas. A gente tem 2 perguntas aqui. A primeira pergunta que é do Rafael, que a Aline já tinha colocado ali, que é o que vocês acham da divisão dessa estratégia do Globoplay em resgate e originalidade? E é possível encontrar dentro da plataforma a divisão dessas 2 linhas? Procurei e não consigo encontrar. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Não dá para perceber, assim, pelo menos eu também não percebi essa divisão dessas 2 linhas. Pelo que eu entendi, essa questão da originalidade está muito em volta dessa, não sei se eu posso falar readaptação, mas eles fazem como se fosse não vou perder a palavra aqui, mas como se fosse uma readaptação daquela produção, porque ela possui algumas diferenças para a atualidade. Então, assim, às vezes é porque a abertura ela não pode ser veiculada mais, porque tem algumas questões, então eles readaptam, então tem esse peso que eles falam que é uma originalidade. Tem também que é muito fácil você visualizar isso também no Twitter. Eu fico sempre observando que muitas pessoas falam sobre trilha sonora também, que às vezes ela não é mais possível ser colocada, então eles readaptam. Então, eu não consigo enxergar essa divisão de fato escancarada, né? Assim, vou falar essa palavra, escancarada na plataforma, mas percebo que eles tentam ter essa diferenciação, né? Mas não sei até que ponto o público consegue perceber isso. Eu acho que, no fundo, isso tem a ver com a questão dos direitos autorais, né? Porque algumas imagens, algumas músicas, a Globo já não tem mais os direitos, então foi um modo aí que eles encontraram de dar a volta. Não sei, pelo menos nunca li especificamente, né? Mas o que eu tenho percebido é um pouco isso, assim, está relacionado com os direitos. Só complementando um pouquinho, assim, esses termos que eles usam acaba confundindo um pouco, né? Porque tem essa questão do original Globoplay. Então, assim, gente, o que é original, né? O que de fato eles estão entendendo como original. Um original Globoplay que vai para a televisão aberta é um original Globoplay, né? É uma exclusividade. Originalidade quer dizer exclusividade. Então, assim, eles não deixam tão claro isso. Mas é uma boa pista para a gente ficar observando essa distinção, né, no conteúdo, na obra. Obrigada pelas respostas. Agora, a outra pergunta é do Luiz Fernando Villalba Santos. Ele questiona: existe algum tipo de preocupação no sentido de adequar a novela que será colocada na plataforma com o tipo de narrativa que ela apresenta? E ele complementa para decidir qual produto valeria a pena ser disponibilizado? Travou um pouquinho aqui para mim, mas eu acho que uma travada. mas eu acho que eu consegui entender. Se quiser, eu repito. Não. Como apareceu aqui a pergunta, eu consegui ler. Então, tem muitos dados que não são passados, né? Então, a gente vai muito por aquele modo investigativo, de ver Twitter do Eric Bretas, aí ver o que é falado nas notícias. Então, assim, eu imagino que sim, existe uma preocupação, só que está muito mais ligado ao que a Gabriela falou de direitos autorais. Eu duvido muito que, se eles têm uma obra que é totalmente disponibilizada, eles vão se preocupar um pouco com a narrativa, porque eu acho que eles entendem que o público da plataforma ela tem um consumo distinto, né, da televisão aberta, então recebe um pouco diferente essas obras audiovisuais. Então, não sou capaz de afirmar se há mesmo, mas o que eu sei é que eles estão muito mais preocupados em buscar novelas que eles consigam disponibilizar completamente. Então, aquelas novelas que eles não têm, que eles perderam alguns capítulos, algumas coisas, eles evitam colocar porque as pessoas reclamam. Eu já vi Terra Nostra, por exemplo, eles reclamaram bastante porque perceberam que existiam muitas diferenças e em nenhum momento isso é dito, né? Eu não sei se mudou isso agora, por exemplo, se tem alguma cartela quando inicia as obras, né? Por exemplo, vou assistir Terra Nostra, e fala, nossa, essa telenovela tem alguns capítulos que não estão completos, enfim. Mas eu lembro que quando eu fiz uma investigação sobre Terra Nostra, havia essa questão, assim, dessa reclamação sobre a obra para a plataforma. Mas eu não consigo afirmar se há essa preocupação em todas.
foi, gente. Foi isso. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa, senão eu vou encerrar. Gente, eu queria agradecer muitíssimo pelo convite também para estar aqui hoje, só fazendo a abertura e o encerramento, mas também por ter tido a oportunidade de acompanhá-las. Acho que foi uma conversa muito valiosa. Queria agradecer muito ao pessoal do chat também, que o pessoal estava bem ali conversando, mandando informações, complementando, falando, o Rafael falou ali, quem está falando a verdade sobre a favorita, se era Flora ou Donatella. Acho que foi uma manhã muito proveitosa, uma manhã para nós, uma tarde para Portugal, né? Porque aqui a gente vai para além. O streaming também proporciona isso, né? Que a gente possa ver as novelas em outros continentes. Enfim, gente, já está aqui o nosso Instagram, @gptelas. Pedimos para que todo mundo siga as redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook também, tem o YouTube aqui, quem estiver acompanhando aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, porque é um papo que vale muito a pena estar aí na mão de todo mundo. Muito obrigada a todo mundo. E a professora Sandra quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer muito e dizer que foi uma mesa excelente, muito profícua mesmo, que isso amplia o alcance e as possibilidades mesmo da pesquisa que todos nós, que a gente vem desenvolvendo, né? E propicia essa troca, essa contribuição que vem na hora da espontaneidade. Muito obrigada. Marcela, a Aline, e obrigada à plateia, à professora Imaculata, ao Rafael, enfim, a todos que nos acompanharam. Muito obrigada. Maravilha, obrigada, gente. Muito obrigada, gente. E aí nos acompanha, veja nossos eventos aqui. Obrigada, gente. Tchau, Bom tchau. dia. Bom dia. Tchau. Tchau.